O fruto do Espírito, fidelidade. A fidelidade como fruto do Espírito é algo muito pessoal. Só você sabe se você realmente é fiel. Você pode dizer que fez uma coisa, que pensa uma coisa, que é uma coisa, mas só você sabe se realmente é dessa maneira. Da mesma forma, a mulher pode pensar que o homem é fiel e ele se comportar como sendo uma pessoa fiel e ele não ser. Ou vice-versa, a mulher também demonstrar ser fiel, mas não ser. Amigos demonstrarem ser fiel, mas na verdade não é. Então fidelidade é uma coisa que só você sabe e Deus sabe. A palavra fidelidade também pode ser traduzida como fé. Você ter a certeza, você ter uma convicção, é algo tão pessoal que ninguém tira de você. E se você for fiel, nada te convence, nada muda você para deixar de ser fiel. Então é um fruto do Espírito Santo que ele gera em nossas vidas. Vamos ler 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, onde a palavra do Senhor nos diz: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. O rei Ezequias, quando Isaías falou com ele que ele iria morrer, ele virou para a parede, e somente ele com Deus falou: Senhor, lembra que eu andei em fidelidade, que eu andei em retidão, que eu fiz tudo aquilo que o Senhor me pediu. Lembra, Senhor. E naquele momento, ele tratou com Deus pessoalmente da sua fidelidade com Deus. Era algo que só ele e Deus sabia. Da mesma forma, nós, queridos, para sermos fiéis, nós temos que virar para a parede e tratar isso com Deus. É só você com Deus que podem tratar. E você tem sido fiel, você poderia falar como o rei Ezequias: Senhor, se lembra de tudo que eu fiz, tudo que o Senhor mandou fazer, tudo que o Senhor prometeu na minha vida, que eu andei em obediência, que eu busquei ser fiel. Ele disse: Senhor, lembra, porque eu sempre busquei ser fiel a Ti. E eu pergunto nesse momento, como tem sido a sua fidelidade a Deus? E eu vou citar aqui 2 exemplos, e falar de 2 tipos de fidelidade: a fidelidade condicionada e a fidelidade incondicional. E nós vamos fazer uma diferença entre esses 2 tipos de fidelidade. A pessoa que é fiel, mas ela coloca uma condição, e a pessoa que ela é fiel independente da condição. Em primeiro lugar, a fidelidade condicionada. Vamos ler Atos 4, versículo 34 a 37, e depois Atos 5, de 1 a 11. Atos 4, do 34 a 37. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nessa primeira parte diz que na igreja primitiva, as pessoas estavam doando os seus bens para ajudar os pobres. E o José da Consolação, que é Barnabé, doou um terreno e deu para ajudar os irmãos que eram carentes. Mas só que isso correu, essa notícia de que as pessoas estavam ajudando umas às outras. E olha o que aconteceu. Atos 5, de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O que Ananias e Safira fizeram é um grande exemplo de fidelidade condicionada. Aliás, uma fidelidade aparente. Eles quiseram mostrar para as pessoas que eles eram fiéis, mas eles não eram fiéis. Quando eles viram que Barnabé vendeu o terreno e todo mundo ficou sabendo, eles pensaram: vamos vender um terreno também e vamos dizer que nós demos o dinheiro todo para todo mundo elogiar a gente, para a gente aparecer no meio da igreja. Mas só que isso não agradou a Deus. Eles poderiam ter vendido o terreno e ter dado só 10%, só o dízimo, ou ter dado uma parte, mas eles mentiram falando que venderam e deram tudo. E o que é essa fidelidade condicionada? Eles colocaram uma condição. Que condição é essa? Eles tinham que mostrar o que eles fizeram. Então essa fidelidade condicionada, ela começa primeiramente quando você olha os que os outros fazem. Eles fizeram isso não olhando para Deus, o que o Senhor tinha para eles, mas eles fizeram olhando o que Barnabé fez, como Caim. Quando Abel ofereceu, ele ofereceu o seu melhor ao Senhor, mas Caim ofereceu pensando no que o irmão fez. E muitas vezes nossa fidelidade é condicionada porque nós estamos olhando para o que os outros estão fazendo e não para aquilo que Deus mandou você fazer. A fidelidade condicionada também, ela tem uma motivação errada. Eles queriam aparecer, eles queriam mostrar para os outros o que eles estavam fazendo. Essa motivação errada. Você não pode ser fiel a Deus por causa das pessoas, nem olhando para as pessoas, nem para mostrar para as pessoas, mas sim porque você ama a Deus. A fidelidade condicionada também é uma busca de reconhecimento. Eles queriam que as pessoas soubessem o que eles fizeram. Todos tinham que aplaudir eles. E muitas vezes isso acontece na igreja. A pessoa fala assim: eu sou fiel, mas só que se o pastor fizer um negócio que eu não concordo, eu não vou ser fiel mais. Eu sou fiel, mas só que eu tenho que ter oportunidade na igreja. Eu sou fiel, mas todo mundo tem que saber o tanto que eu dou, o tanto que eu faço. E ser fiel aqui não é só oferta e dízimo, também no comportamento, no procedimento, fiel nas suas palavras, fiel em tudo, ser íntegro diante do Senhor. Será que muitas vezes nós não colocamos condições para a nossa fidelidade? Dizendo: Senhor, eu vou ser fiel, mas se acontecer alguma coisa eu não vou ser fiel mais? Preste atenção, pense sobre isso. Será que muitas vezes nós não buscamos reconhecimento? A pessoa quer uma oportunidade, quer aparecer, quer fazer, mas fazer o melhor para Deus, só se as pessoas virem. Pessoas que muitas vezes cantam na frente do louvor, e quando está na frente da igreja, ela canta com toda ousadia, mas quando está sentado, muitas vezes nem levanta para cantar. Um comportamento quando está aparecendo e outro quando está sozinho. Quem é você quando você está sozinho? Você é fiel a Deus? Essa é a fidelidade condicionada, como Ananias e Safira. Eles combinaram entre eles, e o Senhor castigou eles. Já é o tempo da graça.
E ali a ira de Deus feriu aquele casal. E muitas vezes, queridos, nós achamos que porque nós estamos no tempo da graça, nós vamos ser fiéis só de aparência. Cuidado com isso, porque com Deus não se brinca. Tome cuidado com isso, porque no tempo da graça, a mão de Deus também pesa. Em segundo lugar, a fidelidade incondicional. Como é a fidelidade incondicional? Independente de tudo. Olha um outro exemplo. Esther capítulo 4, versículo 13 a 17. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste levantada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. O exemplo de Esther mostra como que é a fidelidade incondicional. Quando saiu o decreto que todos os judeus seriam mortos, a Esther estava no palácio, estava triste, mas ela não tinha feito nada ainda. Então Mordecai ficou do lado de fora, e quando Esther ficou sabendo que ele estava se humilhando lá do lado de fora, demonstrando a sua tristeza, ela mandou procurar saber o que estava acontecendo. E ele mandou um recado duro para Esther: não pense que porque você está no palácio você vai ser livre. E não pense que se você não fizer nada, Deus não vai livrar o povo dele. Porque Deus, ele é fiel. Independente se Esther fizesse ou não, Deus ia fazer e usar alguém. Mas se ela não fizesse, a culpa viria sobre ela. E então ele falou assim: Esther, pensa bem, quem sabe é por isso que você está aí no trono, para fazer alguma coisa. Então Esther tomou a decisão de ser fiel incondicionalmente, independente do que acontecesse. Havia uma lei de que ninguém poderia chegar diante do rei sem autorização, sem um convite. E Esther falou para ele assim: jejua comigo 3 dias e 3 noites, e depois eu vou falar com o rei, e se perecer, pereci. Aí está o ponto incondicional. Ela fala: independente do que acontecer, eu vou fazer o que Deus manda. Se eu perecer, eu pereci. Mas primeiro ela lutou com Deus, chamou o povo para jejuar e orar. E assim começa a nossa fidelidade, primeiramente com Deus, em oração. É você e Deus. E como é essa fidelidade incondicional? Em primeiro lugar, você deve saber que Deus está vendo tudo. Como Mordecai falou: olha, Esther, você não pensa que você está no palácio, que Deus não está te vendo, não, porque Ele está te vendo lá dentro do palácio. Deus está vendo tudo. E Deus vê o sofrimento do seu povo. Em segundo lugar, a fidelidade incondicional, ela também reconhece o propósito de Deus. Quando você é fiel, mesmo diante da pior circunstância, você sabe: Deus tem um propósito além do que eu estou passando, e Ele vai me fazer vencer. Você reconhece que Deus tem um propósito, como Ele tinha um propósito para Esther ser rainha naquele momento. E ela compreendeu que era um propósito de Deus, por isso ela foi fiel incondicionalmente. Também a fidelidade condicional, você depende só de Deus, você não depende do que os outros fazem. Você depende só de Deus e mais ninguém, e só para Deus. Por isso Esther tomou aquela decisão: vamos orar e vamos jejuar. Se eu perecer, eu pereci, não tem problema. Como aqueles 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, quando foram interrogados pelo rei: vocês vão se ajoelhar diante da estátua, ou então vão cair na fogueira? Eles responderam: incondicionalmente nós vamos ser fiel ao nosso Deus. Se o Senhor quiser jogar nós na fogueira, pode jogar. Se não,
fica sabendo, ó Rei, que nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Isso é uma fidelidade incondicional, somente com Deus e para Deus. Por isso Esther aprendeu a depender só de Deus. Eu quero falar para você que quer ser fiel incondicionalmente. Para de colocar condição, para de ficar vendo o que os outros fazem, para de querer mostrar o que você fez. Para com isso e começa a olhar só para Deus, a saber que Deus está vendo tudo. Se ninguém sabe que você é fiel, Deus sabe, e é Ele que vai te recompensar. Reconheça que Deus tem um propósito. Se as pessoas estão fazendo tudo errado, não interessa, o interessa é que Deus vai corrigir tudo na sua vida. E dependa só de Deus, não fique dependendo das pessoas, não, dependa de Deus. Vai pegar com Deus, vai lutar com Deus. Vamos terminar lendo o Salmo 119, versículo 30, e ler esse texto como uma oração, que diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. É uma escolha, ser fiel é uma escolha. Você poderia fazer essa oração: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Escolha ser fiel a Deus, escolha viver na palavra, escolha obedecer e faça isso incondicionalmente. Vamos orar. Pai amado, nesse momento nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que gere em nós o fruto da fidelidade, que frutifique em nós uma vida fiel na Tua presença. Independente do que fizerem, independente do que acontecer, nós queremos ser fiéis a Ti e para Ti. Nos perdoa, Pai amado, quando colocamos condições, quando queremos mostrar, quando ficamos olhando o que os outros fazem. E nos ensina, Senhor, a reconhecer que o Senhor está vendo tudo, que o Senhor tem um grande propósito para nós e que nós dependemos somente de Ti. Nos ensina, Senhor, a ser fiéis incondicionalmente, em nome do Senhor Jesus. E que a nossa fidelidade seja incondicional para Deus. Que Deus abençoe.